Paz do Senhor a todos, aos amigos, boa tarde, salvação. Quer dizer que é motivo de alegria poder estar falando mais uma vez com vocês através de vídeo. Hoje eu quero falar sobre a respeito do assunto dízimo. É um assunto muito abordado. Esse assunto começou em nosso patriarca Abraão, que o próprio escritor dos Hebreus ele fala de Melquisedeque, que era um rei de Salém, que futuramente se tornou Jerusalém. Uns falam que Melquisedeque era Cristo, era Jesus na época, mas não era, na verdade era um rei, né, que tinha na cidade de Salém. E recolhia os impostos. Então vemos que dízimo na palavra grega significa 10%, e no hebraico ele tem o significado de imposto. Então o dízimo é como recolher algo, um imposto. O escritor Hebreus 7 de Hebreus, ele fala também a respeito do dízimo, mas fala em 7 e 8 de Hebreus, fala que aqui na terra quem recebe dízimo são imortais. Mas lá no céu é Jesus que nós testificamos que vive eternamente. Então o dízimo, quando Jesus se refere a dízimo, o publicano e o fariseu falava, queria se justificar com dízimo e oferta, dizendo: eu pago dízimo, pago esmola, oferta. Jesus disse aos fariseus, falando que os fariseus dizimavam da hortelã e do coentro para cheirar, né, pra chamar atenção. Então o dízimo ele deve ser não para chamar atenção, não deve ser para tocar flauta nem chamar atenção. O dízimo não deve ser para aparecer e para levantar ninguém. Assim, moralmente, o dízimo ele deve ser para que a pessoa é uma forma de expressar gratidão a Deus, né? Reconhecer que realmente que Deus existe, né? Que Deus é o criador de todas as coisas tá feito por ele. Mas tem uns requisitos que a gente deve observar. O dízimo. O dízimo, ele no Antigo Testamento, em Malaquias 3:10, passagem muito conhecido, fala que trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Que sabemos que o dízimo de Malaquias, o dízimo do Antigo Testamento, ele era feito com sementes, com grãos, que era para o mantimento do sacerdote na casa do Senhor. E era como fosse hoje em dia o mantimento, né? As viúvas, os órfãos, as pessoas que os pobres na época não dizimavam, os pobres eram alimentados do dízimo. Então, e os sacerdotes também não podiam trabalhar, sendo que o dízimo não era para enriquecer o sacerdote. O dízimo ele era para alimentação do sacerdote, que o sacerdote não podia ter riqueza, nem propriedade, nem nada. A riqueza era Deus, né? Era o Senhor. Então, Abraão, falando sobre Abraão lá que ele recebeu o rei de Salém, e deu pão e vinho e deu os dízimos. Quando fala ali não fala ser um dízimo X total, um dízimo total de tudo que ele tinha, ou se era do que ele tinha ganhado no mês. Não fala ser um dízimo mensal, não fala ser anual, não fala ser um dízimo diário, e não fala quantas vezes Abraão deu o dízimo. Não fala quantas vezes, a Bíblia não fala. Eu tiro uma conclusão que aquele dízimo ali foi uma vez apenas. Só uma vez que foi tirado o dízimo. Dá para ver pela passagem que aparece uma vez, mas não sabemos. Então aí nós podemos ver, os escritores hebreus diz que ele recebeu o dízimo, figura de Melquisedeque, sacerdote eterno. Não é que naquela época era sacerdote eterno. Jesus tomou a figura, né? Que ele é uma figura de Cristo.
que Cristo também é o sacerdote eterno, né? Mas Jesus, ele fala, naquela época era um homem, um rei de Salém. Jesus, aquilo ali é figurativo. Hebreus é figurativo. Então, dízimo, entrando na questão do dízimo. Muitos querem saber a respeito do dízimo. Então, tirando conclusões. Que os pastores, a preocupação do pastor é muito com dízimo, né? Preocupam mais que as almas das pessoas, mais que as próprias almas dele. Mas a respeito do dízimo é assim, ó. Jesus disse que o dízimo não deve ser para chamar atenção. No Novo Testamento não tem dízimo. Os escritores hebreus, ele fala dízimo. Aqui na terra quem recebe dízimo são mortais. Mas a respeito do dízimo, o escritor tem no Novo 7:8 de Hebreus, diz que não manda trazer. Não manda trazer, ele fala quem recebe dízimo. Recebe dízimo. Então já não é trazer. Já não é não tá na de trazer, né? Do verbo trazer, ele tá conjugado a receber. Então recebe. O dízimo ele muitas vezes ele pode aparecer, pode ser em forma de imposto. Imposto. Quando você paga IPTU, quando você paga pode ser em forma de imposto. Que naquela época o dízimo em Abraão representava imposto, né? Tipo imposto. Porque no velho o dízimo era cobrado do pobre, né? Assim, do rico. O pobre nem o holocausto era cobrado. O holocausto do pobre era um pombinho, né? O rico que tinha que ser de bode, o cordeiro, ovelha e o novilho. Então, nós sabemos a diferença que tem pro pobre, que Deus sabe tratar e lidar com todas as situações. Deus não vai cobrar coisas acima e não vai dar fardo para quem não possa carregar. Toda pessoa que tiver um fardo, ele vai carregar o seu fardo segundo a sua força. Deus vai dar. Deus não tenta ninguém. Dentro da tentação, ele dá o escape. E então, abordando Jesus, nós já declarou que o dízimo deve ser para a glória de Deus, deve ser para reconhecimento. Não fala quantas vezes Abraão deu dízimo, não fala hora e não fala data e não fala quantas vezes ser total, ser parcial o dízimo, ser mensal. Fala que deu dízimo, fala quantas vezes. Então pode ser que ele deu só uma vez e deu só daquele mês. Não fala que ele deu de tudo, né? Parece que ele deu de tudo, deu dízimo, deu pão e vinho. E a respeito do dízimo, o dízimo ele não tá em primeiro plano de salvação, o dízimo. Tem gente que dá dízimo e vai ficar. Eu vi no meu caso, que tem pessoa, eu já vi na minha vida, pessoa que é mundano, não é da igreja e dá o dízimo. Que ele tem a fé que vai ser abençoado. O dízimo é um ato de fé. No Novo Testamento, a oferta da viúva pobre, quando ele falou trazer a casa do tesouro, Jesus se assenta agora na casa do tesouro em Jerusalém, no templo, e começa a observar a forma deles ofertar. Ali já não aparece mais o dízimo. Ali não aparece mais o dízimo, que aparece em Hebreus a palavra dízimo. Ele fala oferta. E começaram a ofertar do que sobejava, os fazendeiros, os ricos. E veio uma pobre viúva e ofertou de tudo, um denário. Trabalho de um mês, serviço de um mês. Então, tudo que tinha. Aquilo, muitas vezes, o dízimo para engrandecer a pessoa, para identificar a pessoa, dízimo por cargo na igreja, dízimo para a pessoa poder ficar na igreja. Esse dízimo aí é um dízimo que muitas vezes um mosquito que eu tô falando no pátio da casa, muitas vezes esse dízimo ele não vem ser um dízimo para Deus, uma adoração, uma forma de adorar a Deus. Tem tantos símbolos igual o batismo, né? O batismo ele era do velho, ficou no novo também. O símbolo é tipo um ritual, né? Tipo que fosse um ritual de sepultamento.
a pessoa é submergida na água, enterrado, é submergido. E o azeite também ficou da unção, né? Tiago manda ungir, Paulo ungia as suas vestes. E a respeito de dízimo, a oferta viúva pobre, Jesus disse que na verdade aquela mulher, ela deu a sua maior oferta. A oferta dela foi a maior. O porquê que foi a maior oferta? Porque foi de tudo que tinha do coração. Ali não foi um dízimo, foi uma oferta de tudo. Então o dízimo, dá pra gente ver, o dízimo, ele é muito do coração da pessoa. Ele é muito do coração. Se a pessoa deu um dízimo para parecer, para tocar flauta, Jesus falou que a tua oferta, que a tua mão, se você dá uma esmola, que a tua mão direita não sabe o que fez a esquerda, não sabe o que contribuiu a esquerda. Não precisa você estar falando em grupo. Hoje em dia tem muitos grupos de igrejas, grupos, né, redes sociais. Precisa você estar colocando nas redes sociais, né, rádio, na TV, que está sendo um veículo de comunicação pouco usado. Rádio e TV mais é web, né, redes sociais. Então é o conhecimento que eu tenho do dízimo. Mas o dízimo não é um mandamento, e o dízimo não é em primeiro plano de salvação, porque Cornélio, temos exemplo do publicano e o fariseu. Os dois não saíram justificados, né, pelo dízimo, porque o publicano, ele pediu misericórdia a Deus, que a misericórdia de Deus para a gente se salva. A misericórdia é a causa de nós não ser consumido. E o dízimo, ele não foi totalmente ali. O fariseu, ele dizia: eu pago o dízimo, pago a oferta, pago tudo, pago 2 meses esmola, oferta, dízimo, mas ele não foi justificado, porque o dízimo não é o primeiro plano de salvação. O primeiro plano de salvação e a pessoa se arrepender dos seus pecados, entregar seu caminho ao Senhor. Daí ele vai começar a adquirir a fé, o dom de fé salvífica. E a respeito do, então, o dízimo, quando Cornélio teve a visão que de um lençol, quando Pedro teve a visão de Cornélio, em sonhos, Deus veio para ele e disse: ó, Cornélio, a tua oferta, o dízimo, tuas esmolas, estão tudo na minha presença. Subiram tudo, estão tudo aqui. Eu tenho reconhecido, eu tenho honrado, mas falta uma coisa: entregar a vida para mim, para Jesus se converter. E Pedro viu a visão do cesto. E então, do cesto não, do lençol, né, cheio de tudo que é réptil da terra. E então subimos que o que é oferta, o que ali estava o dízimo, oferta, esmola, tudo de Cornélio, mas faltava a salvação da alma dele. Não é tudo. É um reconhecimento do dízimo, oferta, mas não é um mandamento. E a Bíblia não estipula, ela não classifica, ela não determina quantos meses tem que dar dízimo, não determina se é todo mês, se é todo dia, o dízimo diário, semanal, não fala. É igual a ceia não, ela não, no caso, não classifica, não especifica. Ela não especifica, o dízimo também não especifica se o dízimo tem que ser no final do mês, no meio da semana. Trazei o dízimo em Malaquias, no Velho Testamento. No Novo já diz: aqui na terra quem recebe dízimo já é forma, receber e trazer algo, trazei o dízimo, trazer o dízimo, quer dizer, trazer, você vai e traz. O sacerdote tem um trabalho de trazer o dízimo para a casa do tesouro, trazer o dízimo. O sacerdote ia, pegava a 10ª parte e trazia da semente. Eles traziam, o trabalho deles trazer. Agora receber já é diferente. Receber algo que as pessoas veem e o sacerdote fica parado em uma certa localidade, certa loja, uma certa feira,
como podemos citar como exemplo, ele é recebido, ele recebe. Então, hoje em dia, a pessoa que recebe dízimo é os mortais. Dízimo é os mortais. Mas lá no céu é Jesus testificando que vive eternamente. Então, o que eu quero dizer? O porquê receber? A gente tem que observar a palavra, observar a Bíblia. Recebe. Dízimo somos mortais. Lá no céu Jesus testificando que vive. Dízimo é de Deus. Dízimo foi determinado por Deus. Sim, o dízimo é determinado, mas não fala quantas vezes na vida. Não fala se é uma, duas vezes tem que dar o dízimo. Não fala se é do total. É 10% do que a pessoa tiver, mas não fala se é de toda a vida. Não fala se é no mês que a pessoa conseguiu. Não fala se é em 12 meses, se é trabalho de 15 meses. Não fala se é da vida toda. A pessoa deve dar o dízimo em um ato de fé. Sabe? Um ato de fé, não para tocar trombeta, não para aparecer. Ele deve dar um dízimo em forma de que ele está sendo reconhecendo que realmente aquela é de Deus. O dízimo é um ato de fé, igual oferta. A oferta é algo que Deus toca no coração. O dízimo também é mas o dízimo não na Bíblia não fala que ele deve ser cobrado mensal, diário, semanal. O dízimo é você dá o dízimo se o teu coração palpitar. Não é um dever. Porque Abraão não teve, não fala se foi uma vez, duas vezes, não fala se ele guardou tudo que ele ganhou na vida toda para dar o dízimo para o Melquisedeque, não fala. Se ele juntou todo. Houve casos de pessoa que juntou o dízimo 40 anos, 50 anos e deu tudo. Juntou a 10ª parte. Mas fez a matemática, escreveu, doutor. É um caso muito raro. Mas é fatos, né? Agora ali na Bíblia não fala. Fala que deu dízimo. Dízimo deu 10% do que ele tinha. Mas não sabe se era do mês, da semana, entendeu? Então quer dizer que uma coisa. A pessoa. Ele deu o dízimo. Deu o dízimo do que ele tinha. Deu dízimo, mas não fala se é de toda a fortuna, se é do que ele ganhou no mês, se ele ganhou, se ele deu parcial, você não sabe. A preocupação de eu falar isso aí é para que a pessoa consiga ter mais um entendimento, ter mais compreensão. O dízimo ele então seria uma determinação divina, um mandamento, não. E ele não é determinado a estação nem época de dar o dízimo. Mas o dízimo, ele deve ser trazido por sacerdote. Ele é trazido, não sei se é anual, não sei se era 10, 20 anos que trazia. Não sei se era não específica. O dízimo, ele é ele hoje em dia se tornou um desespero, né? Em primeiro plano, as pessoas se preocupam primeiro no dízimo, não. Primeiro se preocupar na libertação da pessoa, dos vícios, libertação dos costumes, dos usos, para depois se preocupar no dízimo. O dízimo é algo que Deus vai tocar no coração da pessoa. Deus vai tocar no coração da pessoa. Deus vai falar no coração da pessoa. E então a oferta é uma oferta que você passa a dar de Deus, não que Deus te tocar no coração. Não deve ser pedido também a oferta. Porque Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe para quem está necessitado e quem não está. Ele conhece o mais profundo da pessoa. Ele sabe o que está no homem não enxerga, Deus sabe, Deus enxerga. E Deus nunca vai trabalhar adiantado e nem atrasado, ele chega na hora certa. A oferta e o dízimo vai ser na hora certa. Você ora, você busca Deus e Deus vai enviar alguém para dar oferta. Não precisa se desesperar pela obra, porque a obra não é da pessoa, a obra é de Deus. Você se santifica, ora, jejuma, pede, busca, e Deus vai determinar uma pessoa para dar os dízimos e oferta. Tem pessoa que vai dar além de um dízimo de 10%. Todas as entidades têm uma cobrança, todas as entidades têm, maçonaria tem uma forma de dizimar, católica, tudo tem uma forma de ofertar, de dizimar, de ajudar. Todas as igrejas têm, as entidades. Por que seria então o dízimo?
seria a necessidade, tipo, a pessoa tá numa sociedade, um clube, os clubes também têm as contribuição, seria uma contribuição para manutenção do lugar onde a pessoa tá, onde a pessoa vai, a pessoa ora, a pessoa entra com os pés sujos, a pessoa suja, tem a limpadeira da igreja, tem, né, a geladeira, tem o zelador do pátio, tem o pintor, tudo dá gasto, mas Deus no momento certo ele vai suprir as necessidades. Não há questão de um desespero. O dízimo também não é para enriquecer o sacerdote, o ministro. O dízimo não é. O dízimo era no antigo era para alimentação. E vejamos em Abraão que era tipo em forma de imposto, que no hebraico significa imposto. Então era tipo imposto que Deus que usavam cobrar na época dos ricão, né? Ele era rei de Salém e tomava conta de toda a região. Todas, como é que fala, as toda a região. Ele tinha como rei, tinha o direito, a autoridade de cobrar. Ele cobrava o dízimo. E então ele cobrou o dízimo na época. E veio, em Malaquias aparece o dízimo também. Então tem muitas coisas. Mas vejamos na igreja primitiva que as pessoas eles davam as fazendas. Eles vendiam tudo. Deus que Ananias, Safira quis enganar a Pedro, enganar o Espírito Santo. Mentiu que tinha vendido por um certo valor, mas era outro. E trouxe e caíram, mas era tudo. Eles davam tudo. Eles davam igual a oferta viúva pobre, davam de tudo. Não era dízimo. Na igreja primitiva, o dízimo já não aparece. A gente tem que ver, tá? Só vai aparecer em Hebreus. Em Hebreus, porque ele está uma ligação com Abraão. Ele está uma ligação com Abraão, então. Ele tem uma ligação lá com Abraão. Ele fala no 10%. Aqui na terra, quem recebe dízimo são homens mortais. Tudo que ajuda aqui recebe na terra, não somente pastor, tudo que é homem aqui recebe são mortais. Presidente mortal, tudo recebe. Reis são mortais, igual Abraão. Melquisedeque era mortal, mas lá no céu é Jesus. E quer dizer, você que não é um sonegador de imposto, aquilo ali é um reconhecimento para a pessoa ver que quando a pessoa você ajuda, quando você está certo com a sociedade, você ali é para os ricos, os que têm capitais, porque o dízimo Deus não cobre de quem não tem. E a respeito da igreja primitiva é tudo. Tem muitos, gente. Provérbio fala: honra o Senhor com as primícias da criação, honra o Senhor com as tuas fazendas. Honrar a Deus pode ser em forma de oferta, dízimo, honrar o Senhor. É uma forma de honrar, de você honrar Deus, mas o dízimo é algo determinação de Deus. A quantidade, o tempo e a época é de Deus. A quantidade do dízimo subimos que é 10%. Mas agora, parcial, tudo que tem, tudo que adquiriu na vida, ninguém sabe. Ninguém pode falar isso aí. Não é uma determinação de prazo, de dia e de época. Deus vai suprir a necessidade. Deus vai levantar as pessoas no ministério da pessoa, na vida da pessoa. Se Deus não está querendo que entre oferta, entre dízimo, é porque Ele quer que a tal congregação não prospere. A porta que Ele abriu, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Então Deus não abriu, fechou, né? Então subimos que é um relato que eu falo sobre o dízimo, que as pessoas, que Deus possa no coração das pessoas que ouvirem, abrir o entendimento a respeito do dízimo e da oferta. E até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor.